Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Humanas Ensina. Eu me chamo Graciele, sou acadêmica do curso de Ciências Humanas da Universidade Estadual de Roraima. E nesse momento nós iremos continuar falando sobre a história do Brasil e hoje nós iremos trazer o tema sobre os movimentos sociais que existiu durante o regime militar. Então vamos ao nosso estudo de hoje. O regime militar reprimiu as direções sindicais ligadas ao esquema populista, mas eles não desmantelou os sindicatos. No campo, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Agrícolas, que era chamada CONTAGE, em 1968, começou a agir de forma independentemente do governo e a incentivar a organização de federações de sindicais rurais em todo o país. O número de sindicatos rurais, que eram de 625 no ano de 1968, passou então a 1.154 em 1972. E 1.745 em 1976 e 2.144 em 1980. Então, o grande aumento de trabalhadores rurais sindicalizados depois de 1973 de pouco mais de 2,9 milhões em 1973 para mais de 5,1 milhões em 1979, que foi estimulado pela administração dos programas de previdência social por meio dos sindicatos. Liderança combativa surgiram também sob a influência da igreja, através da Comissão Pastoral da Terra, o CPT. Esse mesmo órgão, ele surgiu, criou assim no campo uma situação curiosa em que a política assistentalista do governo favoreceu então a emergência de um atuante movimento social. As alternativas de luta pela posse de terra ou da extensão ao campo dos direitos trabalhistas que haviam dividido as lideranças no movimento rural antes de 1964. Tomaram então conteúdos mais definidos a partir daí. Na dependência da região em que atuavam os sindicatos, enfatizavam uma ou outra dessas alternativas. A luta pela posse da terra se manteve e até se ampliou ao mesmo tempo, com greves dos cortadores de cana em Pernambuco, que deu início em 1979 e chamaram a atenção para as novas realidades também do mundo rural. Por outro lado, surgiram também sindicatos de trabalhadores de colarinho branco, abrangendo não apenas as áreas tradicionais de bancários, como professores, também médicos, sanitaristas e outras categorias também. A organização sindical dessas categorias correspondeu a uma mudança de caráter das profissões, em que o profissional autônomo, que era chamado de liberal, deu crescentemente lugar ao assalariado com diploma. O movimento operário veio à tona no governo Geisel, com o novo império e novas feições. A reconstrução do sindicalismo populista era invisível porque o regime não se assentava e nem pretendia se assentar no movimento operário organizado. Desse modo, o movimento sindical ressurgiu adotando formas independentes do Estado, a partir muitas vezes da vivência no interior das empresas, onde os próprios trabalhadores se organizavam e ampliavam as comissões das fábricas. O eixo mais combativo que se deslocou das empresas públicas, se deslocou das empresas públicas para a indústria automobilista, que tinha sido um setor pouco atuante até 1964. A grande concentração de trabalhadores em um pequeno número de empresas e concentração geográfica no ABC paulista, que foram fatores materiais importantes para a organização do novo movimento operário.
E, por exemplo, em 1978, existiam em São Paulo em torno de 125 mil operários na indústria mecânica metalúrgica, com forte predominância nas indústrias automobilistas. Desse total, 66,2% se concentravam em empresas com mais de 1 mil operários. E em 1976, na capital de São Paulo, existiam no mesmo ramo industrial 421 mil operários, mas apenas 20,8% se concentravam em empresas com mais de 1 mil operários. Essas condições necessárias não são, entretanto, suficientes para explicar o surgimento do novo sindicalismo. Ele nasceu a partir do trabalho dos organizadores, em que se destacaram lideranças operárias, em vários casos ligados à igreja. Tiveram também papel importante os advogados sindicais. A aparição do movimento operário à luz do dia, que relacionou-se ainda com o clima criado pela abertura política, e embora a abertura tenha demorado muito tempo para se estender, as manifestações coletivas dos trabalhadores. E em agosto de 1977, o governo admitiu que tinha sido manipulado os índices oficiais da inflação referente a 1973 e 1974. Como eles regulavam os índices de reajuste salarial, verificou-se que os assalariados haviam perdido 31,4% do seu salário real naqueles anos, no caso. O Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e de Diadema iniciou então uma campanha para a correção dos salários. Essa campanha abriu caminho para os grandes greves de 1978 e 1979, que reuniram milhões de trabalhadores. A liderança de Luiz Inácio da Silva Lula, presidente do sindicato, afirmou no dia a dia e nas grandes assembleias realizadas em São Bernardo, no estado da Vila de Euclides. Os metalúrgicos estiveram à frente dos movimentos que abrangeram também outros setores. E em 1979, cerca de 3,2 milhões de trabalhadores entraram em greve no Brasil. E houve 27 paralisações de metalúrgicos que abrangeram 958 mil operários. Ao mesmo tempo, ocorreram 20 greves de professores que reuniram 766 mil assalariados. As greves tinham por objetivo um amplo leque de reivindicações: aumento de salário, garantia de emprego, reconhecimento das comissões de fábrica, liberdades democráticas e entre outras. Essa extensão das greves de 1979 mostrou que a afirmativa dos setores conservadores de que São Bernardo constituía um mundo à parte em grande medida, que não era verdadeira. O que se passava em São Bernardo tinha repercussão no resto do país. Não há dúvida, porém, de que o sindicalismo do ABC nasceu e cresceu com marcas próprias. As mais importantes são a maior independência com relação ao Estado e o elevado índice de organização. Por volta de 1978, 43% dos operários eram sindicalizados, e a afirmação de seus líderes foram a influência da esquerda tradicional, ou seja, do PCB. Então, Geisel conseguiu fazer seu sucessor. Foi ele, o general João Batista Figueiredo, tendo como vice-presidente o ex-governador de Minas, Aureliano Chaves. Essa chapa derrotou o MDB, formada pelo general Euler Bentel Monteiro e o senador gaúcho Paulo, na reunião do Colégio Eleitoral no dia de 14 de outubro de 1978. A vitória mais importante de Geisel não foi, entretanto, alcançada
com o êxito previsível do seu candidato no colégio eleitoral, e sim no interior das Forças Armadas. A indicação do general Figueiredo passara por uma séria prova de força, pois o ministro do Exército Silvio Frota lançara sua própria candidatura no meio militares e em sondagens no Congresso como porta-voz da linha dura. Frota abriu a campanha eleitoral em maio de 1977, antes do calendário eleitoral previsto por Geisel, e começou então a atacar o governo, acusando de se complacente com os subversivos, e o presidente então demitiu a Frota do ministério e cortou sua escalada. O general Figueiredo, que fora chefe do gabinete militar no Império Médici, era chefe do CNI no governo Geisel, que parecia assim bem entalhado para prosseguir no lento processo de abertura e ao mesmo tempo tratar de neutralizar a linha dura. De qualquer forma, era um dos paradoxos de liberalização brasileira o fato de que o homem indicado para conquistar e promover fosse responsável pela chefia de um órgão repressivo. O período Figueiredo combinou então dois traços que muita gente considerava de convivência impossível: a ampliação da abertura e do aprofundamento da crise econômica. Pensava-se que as dificuldades econômicas estimulariam então os conflitos e as reivindicações sociais, levando à imposição de novos controles autoritários por parte do governo. O equívoco desse raciocínio estava em fazer da política uma simples decorrência da economia. Sem dúvida, os raros momentos de folga na área econômica facilitavam os lances no processo de abertura. Mas, como um todo, a abertura seguiu seu curso em meio a um quadro econômico muito desfavorável. A opção autoritária se desgastara mesmo com os círculos do poder, embora restasse ainda os minoritários e perigosos bolsões radicais. Figueiredo então tomou posse em março de 1979, mantendo no comando da economia como ministro do Planejamento. Após uma temporada como embaixador da França, Delfim voltou ao ministério designado para ocupar a pasta da Agricultura. Ele estava ali deslocado à espera de uma oportunidade. O humorista Jô Soares, que retratou bem sua posição, criando na TV uma figura de um Delfim que estraçalhava desajeitadamente frutas e legumes, enquanto dizia: meu negócio são números. A tentativa de Simões de impor uma política de restrições sofreu então a oposição de vários setores. Dentre eles, destacavam-se os empresários nacionais que se beneficiavam do crescimento com inflação, e muitos componentes do próprio governo interessado em ter condições de gastar e mostrar realizações. Em agosto de 1979, Simonsen deixou o Ministério do Planejamento e Delfim assumiu o cargo prestigiado como o Homem de Milagre. Agora, porém, a situação era outra, tanto no plano interno como no internacional. Um segundo choque do petróleo com uma consequente elevação de preços agravou então o problema do balanço de pagamentos. As taxas internacionais de juros continuaram subindo, complicando ainda mais a situação. A obtenção de novos empréstimos era cada vez mais difícil e os prazos para o pagamento se estreitavam. A sonhada experiência do crescimento com o controle da inflação durou pouco. Sob pressão dos credores externos, Delfim optou por frear o carro em fins de 1980. A expansão de moeda foi
severamente limitada e os investimentos das empresas estatais foram cortados. As taxas de juros internos subiram e o investimento privado também declinou. A recessão de 1981 a 1983 teve pesadas consequências. Pela primeira vez desde 1947, quando os indicadores do PIB começaram a ser estabelecidos, e o resultado em 1981 foi negativo, assinalando queda de 3,1%. Nos 3 anos, o PIB teve um declínio médio de 1,6%. Os setores mais antigos foram as indústrias de bens de consumo durável, como, por exemplo, os eletrodomésticos, e de bens de capital, que era considerada nas áreas mais urbanizadas do país. O desemprego nessas áreas tornou-se um problema sério. Calculava-se que o declínio da renda foi mais grave do que o ocorrido nos anos seguintes à crise de 1929. Apesar da imposição desses sacrifícios, a inflação não baixou significativamente. Tendo alcançado o índice anual de 110,2% em 1980, caiu para 95,2% em 1981. Para voltar a subir, em 1982, 99,7%. E em 1982, quando as perspectivas internacionais eram sombrias em termos de obtenção de recursos, houve certo relaxamento do controle da economia. De um lado, isso era simplesmente consequência do fracasso da política recessiva. E de outro lado, o governo esperava recuperar a ilusão de prosperidade, pois em novembro daquele ano ocorreria então as eleições. O Estado brasileiro já era então tecnicamente insolvente, mas o governo bateu no peito quando, em agosto de 1982, o México declarou-se moratória e pediu socorro ao FMI. O Brasil dizia-se com desprezo que não era o México. Na verdade, a moratória mexicana jogou um par de cal nas já escassas possibilidades de conseguir empréstimos externos. Afinal, com suas reservas em dólares esgotadas, o Brasil teve de recorrer ao FMI em fevereiro de 1983. Em troca de uma modesta ajuda financeira e da tentativa de restaurar sua credibilidade, as diferentes tendências ficaram então justas enquanto existia um inimigo comum todo-poderoso. À medida que o regime autoritário foi se abrindo, as diferenças ideológicas e pessoais começaram a emergir. Esse quadro está presente no surgimento de novos partidos. A partir do sindicalismo urbano e rural, de setores da igreja e da classe média profissional, surgiu o Partido dos Trabalhadores, o PT. O PT tinha como principal objetivo representar os interesses das amplas camadas de assalariados existentes no país, com base em um programa de direitos mínimos e transformações sociais que abrissem caminho ao socialismo, adotando então uma postura contrária ao PCB, que é o culto da União Soviética. O PT então evitou definir sobre a natureza do socialismo, e esse fato ele tinha muito a ver com a existência em seu interior de correntes opostas. Em uma das pontas ficavam os simpatizantes da social-democracia e na outra os partidários da ditadura do proletariado. E no campo sindical estabeleceram então laços íntimos entre o partido e o sindicalismo do ABC. Esse movimento ele foi um dos centros mais importantes da constituição do PT, com destaque crescente da figura de Lula. Brizola também não se acomodou no PMDB, preferindo correr por conta própria na tentativa de capitalizar o prestígio do trabalhismo de esquerda.
Uma decisão judicial tirou-lhe, porém, a sigla PTB, que fundou então o Partido Democrata Trabalhista, o PDT, nas mãos de uma sobrinha neta de Getúlio Vargas, Ivete Vargas, e de outras figuras menores. O PTB reapareceu apenas com mais um agrupamento aberto a todo tipo de arranjos políticos. Por último, é mencionado o Partido Popular, o PPP, cuja duração foi muito curta. Reunindo adversários conservadores do governo, como Tancredo Neves e Magalhães Pinto, o PPP procurou ancorar-se nas camadas da burguesia favoráveis a uma transição para a democracia sem grandes mudanças. Se o PDS não tinha nada de democrático e de social, o PPP não tinha nada de impopular também. Então, a diferenciação de posições ocorreu também no campo sindical. Em agosto de 1981, foi realizado na Praia Grande, em São Paulo, a primeira Conferência Nacional da Classe Trabalhadora, CONCLAT, que reuniu representantes das várias tendências do sindicalismo brasileiro. Duas correntes principais aí que se definiram. Uma delas foi muito próxima ao PT, que apostava em uma linha reivindicatória agressiva, em que a mobilização dos trabalhadores era definida como mais importante do que do processo sinuoso de abertura. Seu núcleo impulsionador encontrava-se no sindicalismo do ABC. A outra corrente defendia a necessidade de limitar a ação sindical a lutas que não pusessem em risco o processo de abertura. Não assumia uma clara definição ideológica, sustentando então a importância de alcançar ganhos concretos e imediatos para os trabalhadores. Daí a expressão de sindicalismo de resultados, que veio então a ser criada mais tarde. Essa corrente abrangia sindicatos importantes, como o dos metalúrgicos de São Paulo, controlados por sindicalistas menos definidos politicamente e por integrante dos PCS. Esses últimos tinham uma opção política mais definida, mas aproximavam-se dos sindicalistas de resultado por razões táticas. Quando a Central Única de Trabalhadores, a CUT, se formou em 1983, a corrente que estamos analisando, que não aderiu a ela, realizou então um congresso em separado com o nome de CONCLAT. Posteriormente, em março de 1986, transformou-se na Central Geral dos Trabalhadores, o CGT, que estabeleceram assim as duas centrais sindicais no país, com perspectivas opostas que ao longo dos anos iriam se defrontar. Ao mesmo tempo que contemporizou com a linha dura no episódio do Rio Centro, Figueiredo manteve então um calendário eleitoral que previa eleições para novembro de 1982 e obteve do Congresso várias medidas destinadas a cortar as asas da oposição. Dentre elas, destaca-se a criação do voto vinculado, pelo qual o eleitor era forçado a escolher candidatos de um mesmo partido em todos os níveis de representação, de vereador a governador. O voto em candidatos de partido diferente seria considerado nulo. A medida visava favorecer o PDS, que era mais forte no âmbito municipal, e esperava-se que o voto do PDS para vereador puxasse o voto do partido para outros níveis. Percebendo suas escassas possibilidades eleitorais, agravadas com a criação do voto vinculado, o PP resolveu então dissolver-se e incorporar ao PMDB. Apesar das restrições existentes entre a da Lei Falcão, ainda em vigor, a campanha eleitoral possibilitou um amplo debate.
Em novembro de 1982, mais de 48 milhões de brasileiros foram a urnas para eleger de vereadores a governadores dos estados. Estes seriam eleitos pelo voto direto pela primeira vez desde 1965. Os resultados para o Congresso marcaram a vitória do PDS no Senado, onde esse partido conquistou 43 cadeiras, o PMDB 21 e o PDT e o PTB, uma cadeira cada um. Na Câmara dos Deputados, o PDS também foi então o partido mais votado, mas não conseguiu maioria absoluta, que ficou com 235 cadeiras contra 200 do PMDB, e 24 do PDT, e 13 do PTB e 8 do PT. Na eleição de governador, as oposições conseguiram então algumas vitórias expressivas. No curso de 1983, o PT assumiu como uma de suas prioridades promover uma campanha pelas eleições diretas para a presidência da República. Pela primeira vez, sua direção dispôs em entrar em frente com outros partidos para alcançar esse objetivo. Por sua parte, em junho daquele ano, a direção nacional do PMDB decidiu lançar uma campanha no mesmo sentido, que começou com um pequeno comício em Goiânia. Uma primeira manifestação em frente única que reuniu o PT, o PMDB, o PDT e o CUT, com CLAT e as outras organizações, realizou em São Paulo em novembro de 1983. Ela contou então com um público composto principalmente de militantes do PT, e sua repercussão foi limitada. Nos primeiros dias de janeiro de 1984, o PMDB entrou na campanha para valer, destacando-se as iniciativas de seu presidente Ulisses Guimarães. Um grande comício foi realizado em Curitiba. Por iniciativa do governador Franco Montoro, formou-se em São Paulo um comitê integrado por representantes dos partidos de oposição e dos sindicatos, encarregados de promover um comício a 27 de janeiro na Praça da Sé. O comício ultrapassou todas as expectativas, reunindo milhares de pessoas. Daí para frente, o movimento pelas diretas foi além das organizações partidárias, convertendo-se em quase unanimidade nacional. Milhões de pessoas encheram as ruas de São Paulo e do Rio de Janeiro com entusiasmos raramente vistos já no país. As campanhas da direta já expressavam ao mesmo tempo a vitalidade das manifestações popular e a dificuldade dos partidos para exprimir reivindicações. A população punha todas as suas esperanças nas diretas e a expectativa de uma representação autêntica, mas também a resolução de muitos problemas, como salários baixos, segurança e inflação, que apenas a eleição direta de um presidente da República não poderia então solucionar. Havia, porém, uma distância entre a manifestação de rua e o Congresso com a maioria do PDS. A eleição direta dependia de uma alteração constitucional pelo voto de 2/3 dos membros do Congresso. Para que isso acontecesse, seria necessário que muitos congressistas do PDS votassem a favor das diretas. A emenda constitucional, que pretendia então introduzir as eleições diretas, ficou conhecida como Emenda Dante de Oliveira, o nome do deputado do PMDB por Mato Grosso que a apresentou. Ela foi votada sob grande expectativa popular. E em Brasília, Figueiredo impôs o estado de emergência, executado pelo general Newton Cruz. O general, entre outras façanhas, tentou impedir um buzinaço no dia de votação, no dia 25 de abril de 1984, saindo em seu cavalo branco e chicoteando o cabo dos automóveis, dirigido pelos desobedientes motoristas. A emenda Dante de Oliveira não passou. Faltaram na Câmara dos Deputados somente
22 votos, e precisava de 320 votos de um total de 479 congressistas e recebeu 298. Desses votos, 56 eram de deputados do PDS, que apesar das pressões do governo e do partido, votaram a favor da emenda. De qualquer forma, tendo em vista a composição do Senado, era muito problemático que a emenda passasse no Senado caso fosse aprovado pela Câmara. A rejeição das reeleições diretas para presidente provocou então uma grande frustração popular. A batalha sucessória fixou-se no colégio eleitoral 3 figuras que apareciam como candidatos prováveis do PDS: o vice-presidente Aureliano Chaves e o ministro do Interior Mário Andreasa, que era o coronel do Exército, e Paulo Maluf, amigo de Costa e Silva. Maluf então obteve uma nomeação para prefeito de São Paulo em 1969. Anos depois, em 1978, desafiando o governo, conseguiu ser indicado na convenção da Arena como candidato a governador de São Paulo, ao derrotar Laudo Natel. Natel tinha então a preferência do Palácio do Planalto sobre o comando do general Geisel. Após tornar-se então governador de São Paulo pelo voto direto, Maluf então renunciou ao governo em maio de 1882 para candidatar-se a deputado federal. E em uma primeira demonstração de que contava com uma parcela ponderável do eleitorado, elegeu-se com uma votação recorde de 673 mil votos. A escolha do candidato do governo já não passava em 1984 pela corporação militar. Embora os militantes tivessem algum peso na decisão, Maluf realizou então uma intensa campanha junto com os convencionais do PDS, que escolheria então o candidato, prometendo-lhe cargos e toda sorte de atenções. Atropelou então os rivais e conseguiu ser indicado candidato em agosto de 1984, vencendo Mário Andresa. Sua vitória provocou a cisão final das forças do PDS, que apoiavam os outros candidatos. Já em junho, Aureliano Chaves retirava sua candidatura e passara a trabalhar na organização de uma dissidência com o nome de Frente Liberal, que deu origem a um novo partido, o Partido de Frente Liberal, o PFL. A Frente Liberal aproximou-se então do PMDB, que lançaram o nome de Tancredo Neves à presidência da República. As duas forças então chegaram a um acordo, formando a Aliança Democrática em oposição a Maluf. Tancredo foi indicado para a presidência e José Sarney para a vice-presidência. Sarney era visto com muitas restrições pelo PMDB, pois até recentemente ele tinha sido uma das principais figuras políticas do PDS, que pertencera à Bossa Nova da UDN, e após abril de 1964, elegera-se governador por seu estado, o Maranhão. A seguir, elegeu-se e reelegeu-se Senado pela Arena em 1979, que assumiu a presidência da Arena e posteriormente do PDS. Seu nome pouco ou nada tinha a ver com a bandeira da democratização levantada pelo PMDB. Mais à frente liberal ficou a questão em torno de Sarney e o PMDB cedeu e ninguém poderia imaginar em 1984 o alcance dessa decisão. E apesar de ser candidato em uma outra eleição indireta, Tancredo então apareceu na televisão e nos comícios, reforçando seu prestígio e a pressão popular favorável à sua candidatura. Maluf tratou então de utilizar suas técnicas de sedução na tentativa então de ganhar 1 a 1 os membros do colégio eleitoral. Dessa vez sua estratégia falhou. Em 15 de janeiro de 1985, Tancredo e Sarney obtiveram uma vitória nítida no colégio eleitoral, batendo então Maluf por um total de
480 votos a 180. Tranquedo obteve todos menos 5 dos 280 votos do PMDB e recebeu também 166 votos de congressistas eleitos pelo PDS, agora em desidência. O PDT votou em Tranquedo, embora não integrasse a Aliança Democrática. O PT, em protesto contra eleições diretas, e o que estendia que seu arranjo de cúpula, e mesmo assim, 3 de seus deputados não seguiram as diretrizes do partido e votaram em Tranquedo. Por caminhos complicados e utilizando-se do sistema eleitoral imposto pelo regime autoritário, a oposição chegara ao poder. A essa altura, estamos então em condições de abrir um parênteses na narrativa para examinar os principais traços do regime instaurado no país após 31 de março de 1964. Em várias passagens utilizamos para designar a expressão regime militar, no sentido de que pela primeira vez a cúpula das Forças Armadas assumiu diretamente o poder e muitas funções do governo. O alto comando das Forças Armadas, composto por 3 ministros militares e o chefe de Estado do maior Forças Armadas e o chefe do gabinete militar da presidência, representava então a instância decisória mais alta na indicação dos presidentes. Pela descrição que fizemos, podemos perceber que os militares raramente atuaram em bloco na área política, dividindo-se entre as diversas correntes, embora com pontos de contato os castelistas, a linha dura, os nacionalistas. O poder de cada um desses grupos variou, assim como variou o apelo à opinião mais ampla das Forças Armadas, abrangendo a medida oficialidade para tentar impor candidaturas ou dar legitimidade e determinadas orientações. Mas os militares não governavam sozinhos e muitas vezes não controlavam de perto os civis que com ele partilharam o poder. Por suas características, o regime, instalado em 1964, deu bastante campo de ações e pôs em destaque os formuladores da política econômica, homens como Delfim Neto e Mário Henrique Simonsens, que privilegiou os setores da burocracia do Estado, em especial os dirigentes das empresas estatais, onde havia também mas não apenas militares, a ponto de ser possível falar de um condomínio do poder entre os militares com um grupo decisório final mais importante e a burocracia técnica do Estado. A palavra técnica indica a diferença entre esse novo extrato social e a velha burocracia existente no serviço público. Outra noção associada ao regime militar é o autoritarismo. De fato, o regime não teve característica fascista. Não se realizaram esforços para organizar as massas em apoio ao governo. Não se tentou construir o partido único acima do Estado, nenhuma ideologia capaz de ganhar os setores letrados. Pelo contrário, a ideologia de esquerda continuou a ser dominante nas universidades e nos meios culturais em geral. Há mesmo quem considere que uma exceção do período Médici, o Brasil após 1964, que se caracterizou mais por uma situação autoritária do que por um regime autoritário. Com isso, se quer expressar que em meio às medidas de exceção, arbitrariedades, os governantes, no caso, não assumiram o princípio de que um regime autoritário era desejável para o país e superior, portanto, à democracia. As diferenças entre o regime representativo, vigente entre 1945 e 1964, e o regime militar, então, são raros. Quem manda agora são os políticos profissionais. Nenhum congresso é uma instância decisória importante. Mandaram, então, a alta cúpula militar, os órgãos de informações e repressão, a burocracia técnica de Estado.
O regime pôs fim ao popularismo, o que significa que a classe operária deixou de ser utilizada como um recurso do poder. Os grupos que tinham obtido voz no período anterior, a classe operária, os estudantes e os camponeses perderam força. Lembremos, porém, que os sindicatos, apesar da repressão contra muitos dirigentes, não foram materialmente destroçados. O imposto sindical, então, permaneceu em vigor, garantindo a sobrevivência e, com o correr do tempo, a expansão dos organismos sindicais. O regime não correspondeu a um simples instrumento da classe dominante. Ela foi beneficiária, com vantagens desiguais para os diferentes setores da política do governo, mas por muitos anos não participou da coluna da política econômica, nas mãos dos poderosos ministros da Fazenda e do Planejamento e da burocracia do Estado. Passando para o campo então da política econômica, seria equivocado então pensar que tudo mudou após 1964. Permaneceu o princípio da forte presença do Estado na atividade econômica e na regulação da economia. Esse traço não foi sempre igual, variando com os governos, sendo, por exemplo, mais típico o governo Geisel do que o do Castelo Branco. Mas, se nem tudo mudou, muita coisa mudou. O modelo que se esboçaram no período juscelino tomou então ampla dimensão. Os empréstimos externos e o estímulo ao ingresso do capital estrangeiro tornaram-se elementos essenciais para financiar e promover o desenvolvimento econômico. Esse modelo, chamado de desenvolvimento associado, privilegiou as grandes empresas, certamente as multinacionais, mas também as nacionais, tanto públicas como as privadas. Desse modo, o regime militar rompeu claramente com a prática do governo Goulart, baseada na esquema populista, que incluía a tentativa fracassada de promover o desenvolvimento autônomo a partir da burguesia nacional. Com a eleição de Tancredo Neves, a transição para o regime democrático não terminou e estaria sujeita ainda com o imprevisto, entre 15 de janeiro e a posse marcada no dia 15 de março de 1985. Tancredo Neves desenvolveu então uma imensa atividade de contatos no país e uma viagem no exterior. A essa altura já se sentia doente, e em parte por temperamento, em parte porque não queria correr risco na transmissão do cargo, dando pretexto então de intervenção aos inconformados das Forças Armadas. Deixou a doença então para depois da posse. A posse então não aconteceu e, internado às pressas em um hospital de Brasília, Tancredo sofreu a primeira discutida operação com políticos e amigos presentes na sala de cirurgia. Nesse intério, Sarney subiu a rampa do Planalto, tomando posse no lugar do presidente eleito, em uma situação que se acreditava que fosse provisória. Seguiu-se então a agonia de Tancredo, com seu traslado para São Paulo e uma série de operações a que foi submetido. O país então ficou pendente de boletins médicos, alguns dos quais alimentavam um falso otimismo. E Tancredo morreu no dia 21 de abril, na data simbólica da morte de Tiradentes. Multidões então foram às ruas para acompanhar o corpo na saída de São Paulo, na passagem por Brasília e Belo Horizonte até o enterro de São João del Rei. Uma parte das manifestações resultava na comoção provocada pela morte de um presidente, ainda mais em condições de comoção. Uma parte das manifestações resultava da comoção provocada pela morte de um presidente, ainda mais em condições tão dolorosas, mas havia também a sensação de que o país perdera uma figura politicamente importante em um momento delicado. Essa sensação tinha muito fundamento.
Tancredo possuía então algumas qualidades raras no mundo político, que era honestidade, equilíbrio, coerência de posições. Então essas virtudes se sobrepunham às preferências ideológicas de direita ou de esquerda. Bom pessoal, chegamos ao fim de mais uma videoaula e até o próximo vídeo.